boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa querida Casa do Caminho. Boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esta transmissão ao vivo que fazemos com as reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos dando aqui as boas noites a todos que vão chegando aí. Primeiro boa noite de hoje vai aqui para minha tia Márcia, diretamente lá do Nordeste, de Fortaleza. Boa noite, tia. Sua bênção. Um beijo aí a todas as duas. A Denise Loureiro aqui também, desejando boa noite para a gente. A Rosana, boa noite, Breno e Gi. Cuidado. Antônio Cabreira, boa noite, senhor Breno, vivendo e aprendendo. Olha aí, hein? Vivendo e aprendendo sempre, não é verdade, Antônio? Maria José, boa noite, professor Breno, boa noite, Maria José, quanto tempo, hein? Como é que tá as coisinhas aí, tudo certo? A tia Rô aqui dizendo que tá tudo pronto. Livro Caminho, Verdade e Vida pronto, água para fluidificação pronta, Bíblia aberta. Na onde que está aberta sua Bíblia aí, tia Rô? Fala para mim. E a minha cunhada Andréia Domingos, boa noite, abraço e beijo para você e para minha irmã. Olha aí. Boa noite, Deia. A Edinalva aqui, boa noite, Breno. Jesus esteja conosco. É isso aí, super fã da página da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, a Edinalva. Aqui a Juliana Reis também, desejando uma boa noite, a outra super fã, a Patrícia Siqueira, boa noite, gratidão. A Irã também, super fã, boa noite, meus irmãos Breno e Gisele, família Casa do Caminho. Uma ótima noite para todos nós. Regina Mobará também, desejando uma boa noite. Minha tia Márcia me abençoando aqui. A Reineide, desejando também uma boa noite. A Marilene, boa noite com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A Otília, gratidão e fé. A tia Rê, Renata Crê aqui. Boa noite, professor e turma linda. Boa noite a todos nós. Só temos a agradecer, não é verdade? O Manu aqui também, desejando boa noite pra gente. Boa noite, Manu. Quanto tempo, cara? Boa noite a todos. Maria José, Elisângela Mota, boa noite. Regina Mobará. Ó, tia Rô tá à espera, tá aí, hein? Filipenses 4:22. Muito bem, tia Rô. Isso que é uma pessoa dedicada. Então, deixem aberto aí a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Filipenses. A carta ou epístola do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, à cidade de Filipenses. No capítulo 4, versículo 22, é o final, é uma cartinha, só tem 4 capítulos, gente, dá uma lida, é a chamada Carta da Alegria, porque Paulo repete mais ou menos de 10 a 12 vezes a palavra alegrai-vos, rejubilai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Então é considerada a Carta da Alegria, porque Paulo ele fala muito sobre esse tema, escrevendo aqui esta carta à comunidade de Filipenses. Marco Pinheiro também desejando boa noite para a gente aqui. A Alzira compartilhando aí, ó. Que aparece aqui até quem está compartilhando o vídeo, tá vendo? Não tem nem como fugir, ó. A Alzira compartilhadora aqui, ó. Boa noite, Breno. Bem-vinda, Alzira. Obrigado aí por ajudar a gente. Tereza, falando para Maria Tereza. Maria Tereza, boa noite. A Deise aqui, boa noite também. É isso aí, gente. Vamos se aconchegando, então. Livro Caminho, Verdade e Vida, que é o que a gente está utilizando aqui, psicografado pelo Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier,
através do Espírito de Emmanuel, esse grande mentor do Chico Xavier, não é verdade? Então, a gente tem aqui, hoje nós vamos ver a lição número 75 na casa de César. O que aconteceu na casa de César? Por que Paulo fala da casa de César? A gente vai falar um pouquinho quem era o César da época. Tinha vários Césares, né? Aqui dessa época, que provavelmente da época em que Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, provavelmente nós temos aqui o imperador Nero como o César, né, como o imperador da época. Dona Terezinha também desejando aqui uma boa noite. A Terezinha Nunes e a Terezinha Coelho aqui, ó. A minha mãezona aqui, boa noite, filha, a todos os presentes. Boa noite, mãe, sua benção. É isso aí, gente. Vamos então aqui continuar mais umas saudações. Daqui a pouco a gente começar a nossa reflexão, ok? A Luciana, a tia Lu, desejando uma boa noite para a gente aqui. O Guara, Daniel e eu. Olha aí, que legal. 3 pessoas juntos. Comenta aí se você também está com mais alguém na sua casa, se você está com mais uma visita, mais algum familiar que esteja com você na sua casa, assistindo este momento a live, ou da onde você estiver. Comenta também aonde que você está, porque isso é muito legal ver que nós estamos reunidos, né? Acho que era na terça ou na semana passada que tinha alguém que estava lá nos Estados Unidos e estava vendo. Então isso é muito gratificante, né? Ver as pessoas atingindo, né? Aqui a palavra de Deus atingindo os confins da terra, como ele mesmo pediu no final do Evangelho de Mateus, né? Que seja transmitido a todos até os confins da terra a palavra, né? E isso é o que muitos fazem. Isso foi o que o apóstolo Paulo mais fez. Ele foi até o confim da terra onde se conhecia na época, que era as terras hispânicas, as remotas terras hispânicas que não eram nem muito conhecidas, mas ele foi até o finalzinho ali, passou a Gália, né, que era a chamada França, e foi até a Espanha, conhecida hoje. Mas ele foi que ele tinha isso na cabeça dele. Eu tenho que ir para o máximo de pessoas, levar essa palavra que me tocou tanto. Agora eu tenho que levar para o máximo de pessoas. E ele não parou. Depois do dia que ele caiu do cavalo, indo para a cidade de Damasco, ele não parou de evangelizar. Até preso, até acorrentado, náufrago, chicoteado, apedrejado, cuspido, escarnecido, ele não parou de anunciar. Uma vez ele estava preso lá nas prisões marmentinas, lá em Roma, e ele estava preso com outras pessoas, ele começou a evangelizar, e essas pessoas queriam um batismo, o chamado batismo de água, né, de purificação, e simplesmente começou a brotar a água de uma dessas prisões, que até hoje tem lá esse buraquinho, que não tinha nada, não tem rio nem nada, e começou a minar a água, e Paulo começou a batizar as pessoas ali que estavam com ele. Então, né, a gente viu aí na terça-feira, que a Renata falou para a gente das mãos limpas do capítulo 74, né? Que obras maravilhosas eram feitas por Deus através de Paulo, né? Pelas mãos de Paulo, né? Pelas mãos limpas desse apóstolo que se dedicou a evangelizar e a levar a palavra sem medo. Mais uns oizinhos aqui, a Sandra também desejando para a gente uma boa noite. A Edinalva falando aqui que está com a mãe, a Tina, sempre, sempre, paz e bem para você e agir. Que legal, ficamos muito felizes. A dona Ivonete aqui, boa noite a todos, boa noite, meu querido. Boa noite também para a senhora dona Ivonete, fico muito feliz de vê-la aqui. A Silvia também desejando uma boa noite aqui, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Maria do Carmo também desejando aqui uma boa noite. Boa noite, então, para vocês também. Caminho, Verdade e Vida, número 75, livro Caminho, Verdade e Vida, Bíblia de Jerusalém, na carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. E não se esqueçam de deixar aí uma garrafinha com água, um copo com água, para podermos fazer a fluidificação mais tarde, ok? Mais uns oizinhos aqui, um minutinho antes de começar. A gente tem aqui o Gustavo, desejando também uma boa noite.
Temos aqui também a Amanda Henriques. Boa noite, Amanda. Quanto tempo, hein? Tudo tranquilo? Boa noite para você e para quem está com você aí assistindo também essa live. O Delvio aqui também, boa noite, que o bom Deus nos abençoe. A Silva desejando vibrações para o José, pedindo, né, vibrações para o José Miguel Nunes, doença terminal. Então, vamos colocar em vibração no finalzinho aí, vamos lembrar deste nome. Depois coloca aí também no Messenger para a gente colocar na nossa corrente de oração, ok? Então vamos começar agradecendo a vocês pela presença, a todos vocês que compartilham, a todos vocês que estão vendo e que depois passam para frente, porque isso é muito bom. A todos os que auxiliam a Casa do Caminho, seja financeiramente, seja com cestas básicas, seja com a presença física, seja com o trabalho bruto, isso é muito bom para a gente, porque está acontecendo lá. A gente está pensando em reabrir. Se der tudo certo, a gente vai passar para vocês aqui as datas, vai passar para vocês os horários, tudo certinho. Se der certo mês que vem, vamos ver aí o que acontece, ok? Então, vamos aí continuar as nossas vibrações para tudo dar certo. Então, convido você agora a fechar os teus olhos, a inspirar profundamente, respirar, inspira, puxa o ar e solta esse ar dos seus pulmões. Percebe que o mecanismo que fazemos automaticamente durante toda a nossa vida, nós precisamos aprender que isso é dádiva, que isso é presente e que precisamos ser reconhecedores deste presente que temos, que é o dom da vida, que é o sopro que foi habilitado em nós. E assim, agradecidos, nós pedimos à equipe espiritual que nos auxilie, que nos ampare, que nos dê força e carinho, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos, para escutarmos essa lição evangélica, para escutarmos essas palavras que serão ditas e transmitidas, e que cada um de nós vai receber de um jeito diferente, alguma coisa diferente vai te tocar, alguma coisa para você vai fazer sentido, e que nós possamos agarrar esse sentido e prospectar a nossa vida baseada neste fato de fé. É nesta fé, aquilo que ainda não alcançamos, mas que sabemos que existe lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente. É assim que nós queremos nos agarrar, para transmitir a alegria de estarmos vivos e de termos a oportunidade de repararmos os nossos erros e de corrigirmos as nossas más condutas. E assim nós agradecemos por estarmos aqui e pela oportunidade de amar e sermos amados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Rapidinho aqui os últimos oizinhos, o pessoal que apareceu. Bruna Bacelar, Iraci, a Rosângela Painha, Kislaine, a Leonice, todas desejando aí uma boa noite pra gente. Olha aí, ó, somos quase 43 pessoas agora ao vivo, fora as que estão aí com você, que algumas pessoas colocaram. Então coloca aí depois com quem você está e onde você está também, para a gente poder saber aqui até onde estamos atingindo essa live, ok? Começamos então aqui, Caminho, Verdade e Vida, lição número 75, na casa de César. O que aconteceu, o que acontece, por que Paulo cita a casa de César. E a gente tem aqui o versículo 22 da epístola, ou seja, da carta à cidade de Filipo, que é a carta aos cidadãos filipenses. E a gente tem assim o versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, ou, em outra tradução, os da casa do imperador. Ou seja, aqueles que trabalham também na casa do imperador vos saúdam. O que temos aqui a observar? Nós estamos no capítulo 4 de Filipenses, nós estamos nos últimos conselhos, nos agradecimentos pelo auxílio que a cidade de Filipenses fez para Paulo. E a gente está aqui na saudação final. É uma das características da carta de Paulo, é a saudação no início e no final das suas cartas. Ele fala com quem que ele está, ele fala onde que ele está, em algumas, não todas, por outras você consegue perceber pelo ambiente. E no final ele agradece quem está com ele, quem ajudou ele. E aqui é exatamente isso que está acontecendo.
Ele fala assim no versículo 21: Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Então, tinham pessoas perto de Paulo, ele muito douto, sabia escrever, sabia falar muito bem. Então, ele está falando que os que estão junto com ele está saudando também. Então, provavelmente eles se conheçam. Paulo conheceu a cidade de Filipe na sua segunda viagem missionária. Ele fez 3 grandes viagens missionárias. Na sua segunda, ele conheceu. Na terceira, ele deu mais uma passadinha. Então, ele continua mantendo a chama viva da fé em Cristo através das cartas, através das epístolas, né? Então, ele coloca aqui que eles vos saúdam, todos os santos vos saúdam. Quem são os santos, né? A palavra santos, né, em hebraico, kadosh, kadosh Adonai, né, a santidade de Deus, a kadosh é aquilo que é colocado à parte, aquilo que é colocado de lado, aquilo que é com o sagrado, consagrado nesse sentido, né? Aquilo que é consagrado a Deus nesse sentido. Então, aqueles que são separados, aqueles que são com o sagrado, aqueles que estão consagrados a Deus, é um jeito carinhoso que eles se chamavam. O ser cristão ainda não era tão divulgado, né? A primeira vez que foi utilizada na cidade de Antioquia a palavra cristão, ela ainda não foi tão dissipada, né? A gente tem Atos dos Apóstolos, a primeira vez que foram chamados, mas um outro jeito deles se tratarem entre eles era se chamando entre eles de santos, né? Ô meu santo, né? A gente tem bastante isso ainda hoje, né? Principalmente no meio católico aí, né? Ô meu amigo, ô meu santo, ô meu querido, né? Então, é o jeito que eles falavam aqui. E aí ele fala que especialmente aqueles que estão na casa do imperador vos saúdam. A graça do Senhor Jesus esteja sempre com o vosso espírito. Então, só essa saudação aqui a gente poderia falar muita coisa, mas hoje a gente tem um ponto especial para falar. Que quem trabalha na casa do César, e aqui a gente está falando do terrível e tirânico imperador Nero, né? Que queimou Roma, colocou a culpa nos cristãos mais tarde, que mandou matar a mãe dele, que mandou matar o discípulo dele, que mandou matar o meio-irmão dele, que se casou com a sua meia-irmã, né? Esse imperador aqui, louco, né? O louco Nero, ele também tinha em sua casa vários servidores, e entre esses servidores, né, tinham cristãos também, os santos de Deus, né, os consagrados de Deus. E Paulo conhecia muitos deles, e muitos o ajudaram em muitas necessidades. Paulo era muito esperto, ele tinha uma dialética muito grande, mas ele tinha contatos também. Ele era muito, muito sábio. Então, o que a gente quer ver aqui hoje sobre essa questão daqueles que moravam na casa, que trabalhavam lá na casa do imperador? Muito comum ouvirmos as observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados às tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro e do poder. Então aqui já dá para entender onde que Emmanuel quer chegar. Aqueles que trabalham no Senado, aqueles que trabalham no governo, aqueles que trabalham no Supremo Tribunal, né, regional, o Supremo Tribunal, né, de cada país. Essas pessoas que trabalham, né, com o poder diretamente relacionadas, né, nós temos uma tendência, eu penso, ainda mais com essa onda de corrupção que nós temos no Brasil, né, em especial, em todos os lugares tem, viu, gente? Todos os lugares na Itália, posso falar para vocês, com certeza que tem muita corrupção também, mas é aquele negócio, né? Você vê os resultados, né? Então você não para tanto na corrupção, mas aqui, como é tão grande, você acaba parando um pouco mais nisso. Então, todos aqueles que trabalham no parlamento, que trabalham no Senado, que trabalham em qualquer outro setor do poder jurídico, legislativo ou executivo, você acaba julgando, porque você acha que são todos iguais, tudo farinha do mesmo saco. Eu faço muito isso, porque parece que é assim, não é verdade? Se você tem que estar lá, se você entra bom, você acaba saindo corrupto. Parece que essa é a grande realidade. Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos. E aí eu pergunto para vocês, onde que se encontra a virtude da humildade? O ser humilde, né? O que é ser humilde, né? É realmente, né, saber viver com resignação.
Então, essa é uma virtude que não se encontra no pobre paupérrimo, porque ele não tem dinheiro, ele é humilde. Olha que tem muito pobre aí orgulhoso, muito pobre arrogante, muito pobre avarento, não é verdade? Então, a gente sabe disso. Então, nem tudo é 100%. A gente tem que saber ver com os olhos da verdade. Então, a humildade pode ser, sim, encontrada em todos os lugares, também nesses lugares de poder e onde tem muito dinheiro. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimento do que notas de harmonia. Então a gente é facinho, né? Eu sou facinho para criticar. Eu critico muito facilmente, na verdade, a gente é facinho para fazer isso. Não vendo que aquele que está no poder, que aquele que está nesse ambiente, ele já sabe que ele vai alcançar e encontrar muito mais desprezo, muito mais aborrecimento, muito mais dor de cabeça do que felicidade e harmonia. Porque é um ambiente que te suga, não importa quem você seja, não importa o que você faça, é um ambiente austero. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente, ou seja, quando nossos olhos estão maus, né, quando a janela da alma está má, né, quando dentro de nós estamos já com a cabeça maliciosa, a gente já vê tudo com os olhos desvirtuados. A gente não consegue ver aquele carinha de gravata ali deve ser mó orgulhoso, né? Aquela mulher no salto alto ali deve pisar em todo mundo. A gente já julga, né? O cara sai da Ferrari dele, sai da Lamborghini dele, a gente acha, isso daí é nariz empinado, não deve falar com ninguém. Mas nós temos muitos bons exemplos de pessoas que têm poder e têm dinheiro e sabem utilizar. A gente não pode julgar em hipótese alguma. Já não devemos julgar. Quem sou eu para julgar? Que vejo, né, o cisco no olho do irmão, não vejo a trave que está no meu. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Se o irmão é compelido a participar das grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. Olha só que forte aqui. Então, costuma-se dizer que se você está na casa do Nero, quer dizer então que você é um traidor de Cristo. Se você trabalha nos órgãos públicos, você não tem como você servir a Deus, porque não se pode servir a dois senhores. Presta bem atenção aqui na interpretação, porque muitos daqueles que estão lá podem servir a Deus muito mais do que você, não colocando o coração deles no dinheiro. Quando nós que não temos, nós queremos tanto e às vezes colocamos mais o nosso coração naquilo que não temos do que em Deus, que nós já temos certeza. A gente precisa tomar muito cuidado. Não olhemos o prestigiado do político com os olhos de prevenção, como se ele não merecesse o nosso respeito moral. Muito pelo contrário, os políticos são os que mais merecem, são os dos que mais merecem as nossas orações, as nossas vibrações, as nossas preces, porque eles têm que tomar decisões e nós sabemos que tem um grande abismo entre eles que podem levá-los para más direções. Então, nós temos que tomar muito cuidado e vibrar e orar e rezar por eles. As boas pessoas também são chamadas a cargos políticos. Não é somente os maus que são chamados, né? E amealham fortunas pelo trabalho digno. Muitos conseguem seu dinheiro de um jeito digno, gente. O dinheiro dos ricos não é todo mundo que tem o dinheiro porque roubou, porque matou, porque tomou a força, porque extorquiu. Tem muito dinheiro bom também porque foi o fruto do seu trabalho. E esses daí, eles não são esbanjadores, mas são bons usufrutuários da sua fortuna. Então, a gente tem que saber olhar eles com os bons olhos, porque senão a gente pode acabar caindo na tentação de julgar e de levá-lo com os nossos maus pensamentos a más ações. A gente precisa tomar cuidado também com as nossas vibrações para com esses irmãos. É necessário, então, despender muita vigilância nesses julgamentos, diz aqui o Emmanuel. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura, eles eram chamados de santos, consagrados, separados. Foi o que eu falei para vocês, né? A palavra santos significa consagrado, separado. Então, os que viviam a vida pura eram chamados de santos.
E o Paulo de Tarso faz questão de dizer, entre eles em especial, né? Paulo de Tarso, que foi humilhado, foi perseguido em Roma, né? Ele teve ali a cabeça cortada como uma honra por ser um concidadão romano, né? Que o pai dele tinha comprado aí essa cidadania romana. Teve a ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições que trabalhavam aí na casa de César. E o que é mais de admirar é que ele conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, os ricos, os políticos, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles ele recebeu atenção e favores, assistência e carinho. Então aqui o contexto da carta de Filipenses, qual que é? É uma das últimas cartas de Paulo e provavelmente ele estava passando a sua segunda prisão. Sim, Paulo de Tarso foi preso várias e várias vezes. Duas vezes grande por grandes períodos de mais de um ano. Então, provavelmente aqui ele estava na sua segunda prisão, porque ele tinha muitos benefícios. Por isso que se diz que era a segunda prisão. É um Paulo de Tarso um pouquinho mais velho, é um Paulo de Tarso que já não anda mais tanto, já andou muito, então ele está mais, né, humilde, ele está mais dobrado ainda, mas ele recebe doações, ele recebe dinheiro que ele dá para as comunidades de Roma, ele recebe visitas. Então, com certeza, ele só tinha tudo isso porque ele tinha amigos influentes no governo. Ele tinha amigos influentes que falava assim, ó, tratem bem o Paulo. Se acontecer alguma coisa com eles, vai ser sobre você que vai recair. Então ele tinha esses amigos e por isso ele tinha essas regalias de receber visita, de receber doações, de receber dinheiro, de receber roupas que ele distribuía, algumas ele mantinha por ele, de receber papiro, que era uma coisa raríssima na época, né? Você receber lá um pedaço, né, de tecido de animal, né, ressecado lá para poder escrever tinta, né? Tudo isso era coisas raríssimas na época. 2% da população inteira sabia fazer isso, você imagina. Então eram pouquíssimos, né? Então ele recebia esses privilégios e com certeza ele só tinha isso porque ele tinha esses amigos conhecidos aí da habitação palaciana de César. Escrevendo aos Filipenses, ele faz uma menção especial desses amigos. Então isso é muito gostoso de ver. Ele fala especialmente os santos, né? Os que são da casa de César, vos saúdam. Pessoal aí de Filipenses, pessoal aí de São Paulo, pessoal aí do Mato Grosso, do Maranhão, do Ceará, do Piauí, pessoal dos Estados Unidos, seja onde é que for, ó, presta atenção, tem uns amigos aqui que estão no poder e que eles vos saúdam também. Não importa se você conhece ou não eles, são nossos irmãos também. Então, dentro desse meio, tem muitos irmãos. Quero deixar um exemplo aqui banal, 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 só para vocês imaginarem. Não sei quem já ouviu falar aí do Haroldo Dutra Dias. Ele é espírita, né? Mas ele é juiz lá em Minas Gerais. Então, ele tem um cargo público muito grande. Se você ler um pouquinho da história dele, você vê o quanto que ele faz, né? Pela política, como juiz, e ele é um ótimo palestrante. Tem uma vida assim que você, ao menos olhando pelo pouco, né, você percebe que é uma vida realmente de abnegação a Cristo. Então a gente, só para dar um exemplo assim bem banal, quantos vocês conhecem, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso julgamento. E é exatamente assim que o Emmanuel termina aqui essa reflexão. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente. Fortuna aparente, a gente já viu aqui várias lições aqui sobre o dinheiro, sobre a fortuna, né? E pelos seus privilégios políticos, que a gente sabe que os políticos têm alguns privilégios. E um desses aí foi exatamente o que ajudou o Paulo, né? Esses privilégios aí. Então, se eles quiserem, eles podem fazer muito bem. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero. E nunca olvides, nunca esqueça tão grandiosa lição. Nunca se esqueça que há flores do cristianismo em qualquer lugar. Aqui nós estamos falando de um lugar que, desde a época aqui do Império Romano,
há mais de 2000 anos atrás, nós temos esse problema da política, então não é de hoje. Então se contente, para de reclamar, faça a sua parte, não tenha somente o seu partidinho ali, escute o outro, não se feche no seu partido, né? Porque tem santos em todos os lugares, tem filhos de Deus em todos os lugares. E muitos são colocados lá de propósito e com cargos muito pesados na consciência e politicamente, porque precisam ou deveriam fazer o bem a muito mais pessoas. Então, simplesmente a nossa lição é não julguemos, porque pode ter em qualquer lugar representantes de Deus e você não sabe. Então, atentemos por nossa vez e não caiamos na ilusão da oportunidade. Porque se fôssemos nós que tivéssemos a prova da riqueza, talvez a gente não ia conseguir. A gente ia com tanta sede ao pote que a gente ia fazer primeiro tudo para a gente e depois pensar no outro. Então, tome muito cuidado. Porque ela pode chegar exatamente para nos avaliar. Pode ser que chegue. Pode ser que já chegou e você não soube. E agora você está tendo a oportunidade de ser um pouquinho mais humilde. E vamos ver, para concluir aqui, Lucas, no capítulo 12, no versículo 15, quando Jesus fala assim: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, de toda busca por dinheiro, né? Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, seja qual for o tipo de riqueza que o homem tem, a sua vida não depende dos bens que ele possui. Então, a vida do homem não depende do tanto de dinheiro que ele tem. Aqui falou Jesus também em Lucas, no capítulo 12. Mas do jeito que ele vive, das suas condutas e das suas ações. Então, tenhamos essa lição conosco, ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa lição, que tenha feito vocês mudarem um pouquinho a visão, como me fez mudar também enquanto eu fazia esta reflexão. Porque nós somos muito bons em julgarmos e a gente já às vezes nem toma mais partido ou toma um partido asseverado sem conseguir ver a visão do outro, sem conseguir escutar o outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso é já um pré-julgamento. Nós não estamos aqui para julgar, a gente não consegue nem analisar a nossa vida inteira, imagina a do outro, né? Por causa de um pensamento, por causa de uma ideologia. Então tenhamos muito cuidado com isso. E vamos agora fazer as nossas vibrações, a fluidificação da água e o nosso passe espiritual à distância, na qual eu convido você agora a se juntar com essa equipe espiritual para fazermos este momento de vibrações. Então eu te convido a ficar numa posição mais confortável onde você está, a respirar. Se você quiser fechar os teus olhos, estender as tuas mãos por sobre as suas pernas, se conectar agora com esta equipe espiritual, pedindo aos bons amigos que nos auxiliem nesta noite. O que queremos vibrar? O que queremos transmitir? Nós queremos vibrar amor, paz e harmonia e fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, a toda a fauna, a todos os animais, a toda a flora, com suas belezas exuberantes, e a toda a humanidade terrestre, encarnada e desencarnada. Queremos vibrar pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares, a todos os corações, para que um dia sejam todos um, que sejam um, é o que eu quero mais, é o que disse. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas, nas cadeias espirituais, nas cadeias psicológicas. Vamos vibrar amor e harmonia e aceitação de uma nova morada
aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, que estão desencarnando, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vibremos muito intensamente amor e paz e harmonia, equilíbrio, saúde e força de vontade para se melhorar, para se modificar. Fé em Deus e em Jesus, a todos os irmãos que estão doentes, seja dessa doença viral que é o Covid, seja qualquer outro tipo de doença e que estejam nos hospitais ou nos prontos-socorros, ou nas casas de saúde, ou nos asilos, nos orfanatos, ou até mesmo em seus próprios lares. Vibremos agora pelas intenções que foram colocadas aqui durante esta live, pelas intenções que estão no seu coração, pelas pessoas que você conhece e que necessitam agora receber este auxílio, este impacto de Deus sobre a vida deles, delas. Mentaliza essa pessoa, mentaliza a necessidade dela. Vibremos então por todos esses irmãos e irmãs. E agora nós pedimos à equipe espiritual, aos nossos amigos, que possam fluidificar esta água que você deixou reservada, que possam colocar o remédio necessário, que possam colocar a materialização deste fluido necessário nesta água, para que ao ingerir, seja você, seja qualquer um que esteja com você na sua casa, seja o seu animalzinho de estimação, seja aquele que necessita, que possa receber os benefícios da fluidificação desta água neste momento e possa sentir a melhora, possa sentir o amparo e a consolação que foi colocada nesta água. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora, neste momento, eu te convido a se concentrar para receber este passe espiritual de limpeza à distância, acreditando que esta equipe espiritual está na tua casa, está no teu lar, está onde você estiver, e que vem realizar esta harmonização dos teus pontos de força, dos teus centros de energia, para que você possa dar continuidade à sua jornada como um ser espiritual, se melhorando a cada dia, melhorando os teus pontos fracos, os pontos negativos, os teus vícios, os nossos vícios. E assim, nos preparando, nós pedimos a essa equipe espiritual, vamos solicitando humildemente então a Deus e a Jesus, bem como os nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como aos mentores espirituais da Casa do Caminho, com os nossos mentores também, familiares e pessoais, que façam em nós este tratamento espiritual que estamos necessitando neste momento da nossa existência. Através deste passe espiritual, vamos sentindo esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, soníferos, tranquilizantes, curadores, que vão chegar até os nossos problemas físicos e espirituais. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E agradecidos que estamos, pedimos a força e a energia para continuarmos a nossa jornada, com todas as bênçãos que recebemos na nossa existência, reconhecendo o poder de Cristo em nós, esse poder que sai dele quando o irmão Ruiza toca o seu manto e ele sente saindo dele graça, saindo o poder dele. Que nós tenhamos simplesmente essa capacidade da fé, como essa mulher do fluxo de sangue,
que tocou nele, sabendo que ia se sentir melhor. E assim aconteceu. Que nós possamos ser também portadores de tamanha graça espiritual que recebemos. E nos sentimos santos, nos sentimos separados, nos sentimos consagrados à seara do Mestre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, amigos, irmãos e irmãs, por essa oportunidade de estar aqui presente com vocês e de fazer esta reflexão. Olha aí, somos quase 50 pessoas, fora as que estão juntas. Então, quero dar mais uns oizinhos aqui antes da gente terminar a nossa live aqui, ó. As vibrações foram feitas aí, Silvia, espero que as pessoas tenham recebido, nós vamos continuar também. A Alessandra desejando boa noite. A Cristina também, boa noite a todos, mais uma vez, todos juntos, é isso aí. Cris, a dona Ivonete está aqui em casa com o Tadeu, olha aí, grande amigo Tadeu, que bom, fico feliz, hein? O Daniel também está aí, tenho certeza, não é verdade, dona Ivonete? A Alessandra, Fernando e Luísa de Presidente Figueiredo. Olha aí, que legal, o pessoal de longe. Muito bem, gente. Ficamos muito felizes de ter vocês aqui na nossa live. Boa noite, a Esther desejando pra gente. A Juliana falou que está aqui com a vozinha bela, no Campo Limpo. Que legal, Juliana, que bom, com a vozinha aí, hein? A Alzira, a Patrícia, a minha tia Márcia colocou, infelizmente, são poucos os políticos e são muitos politiqueiros. É isso que a gente enxerga, né? Mas os bons que estão lá nunca vão se sobressair, nunca vão sair na mídia, só vão sair os corruptos. Então, é aquele negócio, né? Faz bem mais barulho uma árvore que cai na floresta do que uma floresta inteira que nasce. Faz barulho aquela árvore, mas a floresta inteira que está em constante germinação, ela não faz barulho nenhum. Então, assim é o bem também. A Leonice, a dona Silvana, nada fácil pensar bem dos políticos. A gente tem que mudar essa mentalidade. Porque nós não queremos assumir os cargos, porque a gente fala assim, eu que não vou para aquele lugar. Então, enquanto os bons não querem ir, estar no lugar porque acham que não podem fazer nada, a gente não pode reclamar também, não é verdade? Porque se a gente só fala que só tem os ruins lá, então a gente não pode reclamar porque a gente não quer ir lá fazer a diferença. Então fica aí a reflexão. Jesus morreu porque confrontou o templo, um sistema de dominação e exploração dos pobres. Não só por isso Jesus morreu, né? Mas também pelo motivo político, pelo motivo religioso. O religioso era exatamente esse de se comparar a Deus, né? E o motivo político, um deles é o templo e o outro que era aquele de se achar rei dos reis acima de César, e por isso Pilatos foi lá e teve que condená-lo à morte, porque senão ia vir, né, uma insurreição em cima dele e ele já não podia mais tomar nenhum strike aí do imperador. Wanda desejando aqui também para a gente coraçõezinhos. Silvana, sim, eu gosto muito das palestras dele, do Haroldo, né? A Denise colocou aqui Haroldo Dutra e Simão Pedro. Eu não conheço Simão Pedro, mas já é uma oportunidade para a gente conhecer também. Alzira, a palestra foi ótima, obrigado, Alzira, gratidão. A Silvia aqui, gratidão. Carla, Dona Terezinha, que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. A Gi Colombo, gratidão, gratidão realmente, Gi. Denise Loureiro, gratidão. A Rosana, gratidão, que bênção, maravilhosa reflexão e aprendizado. Obrigado, boa noite a todos. Muito boa noite, tia Rô. Vamos orar pela proteção do Padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho lindo com os moradores de rua em São Paulo, que está sofrendo ameaças de morte. Tia, você tocou num assunto bem interessante aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Júlio Lancelotti. Ele faz um trabalho de caridade muito grande aí com as pessoas de rua, principalmente com os drogados. Ele faz um trabalho bem grande ali no Belenzinho, na Cracolândia, quando tinha, né, outro lugar. E ele constantemente sofre essas ameaças, não é de hoje, né? Quem faz o bem aí e ameaça um pouco a estrutura do poder público acaba sendo ameaçado, né? Mas vamos orar por ele. A Amanda aqui parabenizando também. Amanda, um abração, seu aniversário esses dias aí, já quero te desejar parabéns.
Gratidão sempre aí, a Patrícia Siqueira colocou, muito obrigado pelo aprendizado, grato, Antônio, gratidão da Leonícia, Dona Ivonete, tenham todos uma boa noite, Reineide, obrigado e boa noite, a Dona Terezinha, a Regina Mobará, gratidão e bênçãos a todos, misericórdia aos necessitados, verdade. Airã, amém, muito bom estar na Serra de Paz do nosso amado Pai maior e Divino Mestre Jesus, que bálsamo de amor. Abraços fraternos a todos. Obrigado, Airane, e a Dona Alzira também. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. Amplexos e ósculos a todos. Uma boa noite.